Bom, dando continuidade, pensando num tema para desenvolver hoje, pensei na depressão. Porque a depressão implica muita busca no autoconhecimento. Ela é uma doença especialmente positiva quando você faz a ressignificação dela, quando você faz a leitura correta dela. Toda doença é negativa quando a leitura é negativa. Mas, de forma geral, esse é o importante. Então, hoje, começar nessa temática. E antes de começar, eu gostaria até de convidar, porque já que estamos na rede Amigo Espírita, que abre esse espaço, às quartas-feiras eu coordeno o estudo do livro da Joana de Ângeles, do Divaldo, Autodescobrimento, uma busca interior. Toda quarta-feira, às 19 horas, dá para assistir online. Estamos fazendo a leitura completa do livro, sem pressa, fazendo essa leitura da psicologia transpessoal. E também convidá-los a assistir a palestra que está no YouTube e na rede do Porquê Nascemos no Brasil, que eu fiz em Auriflama. Está entre as mais assistidas da rede, teve um número de acessos bom. Gostaria de convidá-los a assistir também. Continuando, primeiro é importante entender, definir o que é a depressão. A depressão é um distúrbio afetivo onde a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão, em dados técnicos, 19% da população teve ou vai ter algum sintoma depressivo, um episódio depressivo ou um quadro realmente de depressão profunda. O que é importante levar em conta disso? 19% da população registrada não implica o valor real do que é a depressão, porque o depressivo não tem força para sair de casa. Muitas vezes não tem força para buscar ajuda. Então esse número é maior. Se formos pensar em um número em torno de 25% a 30%, que seria o correto, 1/3 da população tem ou vai ter depressão. Você conhece alguém que tem depressão. Se não conhece, vai conhecer. Se não conhecia, depois de hoje vai passar a observar os sintomas e vai começar a entender essa pessoa tem depressão. Porque muitas vezes a depressão, por conta destes sintomas, ela fica mascarada na raiva, na agressividade, no ser humano ranzinza. Uma pessoa que parece que não gosta de fazer nada, que não gosta de nada, que todo mundo incomoda, todo barulho incomoda. Muitas vezes não é um ser humano ruim, é um ser humano doente psiquicamente que carrega uma depressão, ou que é carregado por ela. Presença de tristeza, isso todos temos em algum momento da vida, não implica depressão. Pessimismo já é uma característica maior. Se a pessoa é pessimista, ela já está nos caminhos de ir para a depressão. Tá? E isso vai ser bem estruturado. Baixa autoestima, ou seja, cuida pouco de si mesmo. Né? A baixa autoestima não está implicando em autopercepção. A autoestima é o quanto você estima a si mesmo, o quanto você cuida da sua aparência, o quanto você cuida da sua higiene, o quanto você cuida da sua saúde. Se você está com uma dorzinha no joelho, mas não vai no médico e ela já está durando um mês, você não tem autoestima. Se você não consegue cuidar da sua higiene, isso já está adoecendo, você não tem autoestima. Tá? Se você, por exemplo, na parte de higiene bucal, só consegue porque não escova os dentes, já ficar tudo isso para deixar claro que a autoestima não é eu me sentir bonito ou feio. A autoestima é o quanto eu cuido de mim, o quanto eu me preocupo e disponho de tempo meu para cuidar de mim. Tem muita gente por aí que cuida dos filhos, cuida do marido, mas não cuida de si mesma, por exemplo. Essa é uma pessoa sem autoestima. Ou com autoestima baixa. Podem combinar-se entre si, pode que é essa combinação letal. Um indivíduo triste, pessimista, sem autoestima, é uma pessoa que ninguém quer estar perto. E ele naturalmente acaba não querendo estar perto de ninguém também, né? Porque quando eu estou triste, a felicidade do outro me incomoda. Parece que é falso, soa falso. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é esse livro que estamos estudando, no capítulo 1.2, eles falam sobre a interação entre espírito e matéria. Como acontece essa interação e quais as disfunções que podem acontecer ali que levam a adoecimentos. Adoecimentos de forma geral, como diabetes, como câncer, como artrites, qualquer adoecimento. Os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente. Vejam bem, impulsos primitivos do corpo. O teu corpo ele tem impulsos primitivos, ou seja, são aqueles
Por ser impulso, ele já implica que você não tem tempo de pensar sobre isso, e por ser primitivo, significa que são aqueles instintos primitivos mesmo. Quando alguém te incomoda e você reage com fúria, quando alguém te incomoda e você pragueja para aquela pessoa, fala palavrões na direção dela, planeja uma vingança, isso já é um comportamento escolhido. O impulso primitivo é quando você não tem tempo de pensar. Um indivíduo que mata o outro no trânsito agiu por um impulso primitivo. Porque ninguém sai de casa pensando, hoje eu quero matar alguém no trânsito. Ninguém quer matar alguém. Isso é um impulso primitivo. O meu impulso primitivo, então, quando alguém olha na minha direção, é pensar, o que essa pessoa está olhando para mim? Será que eu estou feio? Ou então eu vou lá agredi-lo? Como eu reajo instintivamente? Como eu reajo impulsivamente? Isso define qual é o meu impulso primitivo. Se eu sou um espírito superior, o meu impulso primitivo é superior. Se eu sou um espírito inferior, o meu impulso primitivo é inferior. Este impulso primitivo não disciplinado, portanto inferior, porque o disciplinado já está disciplinado, não tem por que adoecer, provoca estados ansiosos ou depressivos, porque na interação entre o espírito e a matéria tem a energia. Essa energia que é passada do teu espírito, o teu perispírito funciona como um condutor para chegar no teu corpo físico. Se o teu espírito está com essa energia indisciplinada, ou seja, ela está vindo em excesso ou em baixa, quando chegar no teu corpo físico, o teu corpo físico ele é montado geneticamente, diferente do teu espírito. O teu corpo físico tem uma genética para funcionar. Então ele precisa de um número X de energia para construir ou destruir coisas. Se você manda energia demais para o teu corpo físico, significa que você precisa de mais espaço para que ela habite. Aí você tem, por exemplo, a maior propensão de formação de um câncer. Se você manda energia a menos nesse corpo, você tem pouca disponibilidade dela no teu meio. Por isso você vai ter tendências a doenças circulatórias, por exemplo. Porque o teu corpo não consegue acessar essa energia. Ela está vindo indisciplinada. Se é um aparelho elétrico, se a carga vem maior, você tem um curto, ele pifa. E o ser humano também pifa. O que não pifa é o teu espírito. Só que se o teu espírito está mandando energias descompensadas, indisciplinadas, ora manda de mais, ora manda de menos, porque existem bloqueios criados pela tua vaidade, pela tua angústia, pelo teu medo, então o teu corpo físico vai sofrer com isso também. Teu corpo físico pode adoecer depressivamente? Pode. Neurologicamente eu posso ter uma depressão clínica. Pela baixa disponibilidade ou captação de neurotransmissores pelo meu cérebro. Eu não tenho prazer na vida, estou deprimido. Isso começa onde? Nessa interação, começa na energia que esse espírito está vibrando. A energia indisciplinada significa aquela que faz o que quer, a hora que bem quer. Se não foi disciplinado, não tem sofrimento. Quando você tenta disciplinar uma criança, você e ela sofrem, né? Você sofre porque ela não te obedece de primeira. Você sofre porque você quer que ela fique disciplinada imediatamente, mas ela não fica. E ela sofre porque ela quer fazer aquilo, mas você não deixa. Então, quando eu tento disciplinar as energias psíquicas que originam-se no meu impulso primitivo, tem um sofrimento para mim. Só que essa relação é uma relação minha com o meu corpo físico e com o meu perispírito. Os três sofrem. Havendo, então, um adoecimento nessa ordem, eu entro em um estado ansioso ou depressivo. Por que está grifado estado? Porque é possível sair disso. Não é uma fatalidade, não é uma condição ad eternum. Eu posso sair. Neste momento eu estou depressivo. Só que em se tratando de espírito, um estado, nós podemos estar falando às vezes de 5, 10 encarnações. Quando você olha o todo da evolução, 10 encarnações não são nada. Se você como espírito, daqui 5.000 anos, olhasse para trás, você pensaria assim, nossa, teve uma época que eu fiquei uns 200 anos deprimido. Tudo bem. Agora que você está passando por isso dia após dia, parece que você é a depressão. Mas lembre-se, isso é um estado. Vai passar. Tua ansiedade vai passar, tua depressão vai passar. Quando? Quando você fizer uma ressignificação na disciplina dessa energia, que se origina do instinto primitivo. Se não houver disciplina, você tem a eternidade inteira para ficar deprimido. Ou ansioso. Sensação de inutilidade. Claro, porque se eu não me sinto útil, porque não existe nada em mim que eu possa usar para resolver minha situação. A depressão me torna um inútil. Sob a minha ótica. A pessoa fala, vai fazer uma caminhada, para quê? Você acordou da tua cama, arruma a sua cama, para quê? Eu vou dormir de novo. Escova o dente, para quê? Eu vou comer de novo.
é inútil. As energias que tem em mim, eu acordo todo dia e penso, eu queria estar vivo, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de me matar. O depressivo não quer estar depressivo. O depressivo é quem mais quer sair da depressão, mas ele não consegue achar recursos dentro de si para isso. Se os recursos que ele tem são inúteis, tudo é inútil. Eu sou inútil, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, as pessoas não têm utilidade para mim, meus filhos só ficam perto de mim por causa do dinheiro. Este sentimento ele origina deste pensamento, e este pensamento origina dessa indisciplina das energias que originam do teu espírito que está emanando elas. Se expressam ciclicamente, por isso o depressivo, primeiro episódio depressivo, claro, não é uma matemática exata, mas existe uma propensão. Se você passou por um episódio depressivo, você tem 25% de chance de passar por um segundo. Se você passou por um segundo episódio depressivo, você tem 50% de chance de passar pelo terceiro. E se você passar pelo quarto, você vai ter para o resto da vida. Aí ela se torna crônica. Então, se você teve um episódio depressivo, um só, você ainda tem 75% de chance de não ter de novo. Só que se você mantiver o comportamento, é óbvio que você vai ter de novo. Não basta só tomar a medicação. A depressão vindo como um sintoma vai te dizer que algo está errado. Através de um antidepressivo, ela aumenta a potência. Ela quer ser ouvida. Se você trata a causa da depressão, não há mais depressão. Mas se você trata o sintoma da depressão, a intensidade dela vai aumentar, a dose da medicação vai aumentar. E em dado momento você pensa, faz 7 meses que eu estou fazendo o tratamento com antidepressivo, e eu já não estou mais sentindo tristeza, eu vou parar por vontade própria. Quando o efeito passar, porque o antidepressivo não é um remédio que age do dia para a noite, alguns demoram até 30 dias para começar a agir. Quando isso passar, você está há 20 dias muito bem, um belo dia você dorme, quando você acorda, você é a pessoa mais suicida que já passou pela face da Terra. E você não sabe por quê. Porque você aumentou a potência de combater o sintoma. Então o sintoma aumentou a potência de te enviar uma mensagem. Quando você corta o que combate o sintoma, você está diretamente ligado à potência daquela mensagem. Tua depressão já está num estágio que não dá para fazer nada. Mas eu volto a tomar um antidepressivo, tudo bem, só que ele vai levar 20 dias para voltar a agir. Este ser humano está com 90% de chance de encontrar a saída pelo suicídio, porque ele não conseguiu fazer a ressignificação e fica ciclicamente voltando neste padrão, não só no padrão depressivo, mas nos padrões de comportamento. Namorava uma pessoa, traiu ela, se arrependeu, entra em depressão. Se levanta da depressão, começa a namorar de novo, trai de novo, se arrepende e entra em depressão. Repare que o depressivo ele tende a repetir ciclicamente os comportamentos. Por que ele repete ciclicamente os comportamentos? Porque os pensamentos deles também estão cíclicos. E como não há uma interferência de pensamentos novos, a repetição do comportamento se mantém, a repetição do sintoma também, só que cada dia que passa na sua vida, você está mais velho fisicamente, né? Teu corpo já não aguenta mais lidar com a mesma coisa como lidava antes. O que é uma ressaca para alguém de 20 anos, que dura 1h30, para alguém de 40 dura 1 dia e meio. Para alguém de 60 dura 1 semana. Aquele potencial depressivo quando você tinha 20 anos, não é que aumentou quando você tem 40. É você que não tem mais força para lidar com o mesmo. Então, aquele mesmo sintoma depressivo, pode hoje você falar, eu consigo lidar com isso, mas pode ser que daqui 5 anos você não consiga mais. E o pagar para ver é muito arriscado. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 8, a melancolia. Estas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. A aspiração de uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens. Você tem essa aspiração de buscar coisas melhores, porque se não fosse por ela, você não sairia de onde está. O importante aqui não é pensar que eu devo desistir de buscar, mas é não buscar neste mundo. Não é neste mundo psíquico que você se encontra. Não é se curar dessa depressão que vai te trazer a felicidade. Curar da depressão só vai te trazer para o marco zero. Só vai te trazer de volta para o neutro. Só que o ser humano passa tanto tempo, esse indivíduo passa tanto tempo deprimido, vivendo potencialmente como se fosse no -2, que quando ele chega no zero, ele está feliz. Não, está ótimo, eu já não estou sentindo tristeza, está bom. Essa acomodação. Eu não devo então buscar neste mundo. Não é nos teus filhos que está a tua alegria. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz.
Quando você segura ele nos braços, você pode ser, mas um dia ele vai embora. Não é no teu casamento que está a felicidade. A festa do casamento pode ser maravilhosa, as fotos podem ser maravilhosas, mas o teu casamento não vai ser o tempo todo. Então a felicidade não está nesse mundo. A aspiração de uma vida melhor também não está nisso. Eu vou sair desse casamento e vou procurar outro, porque aí eu volto a ser feliz. Não, você vai ter de novo uma festa muito legal. Mas daqui a um tempo você vai estar de novo com a mesma tristeza. O mundo, então, a que devemos aspirar é um mundo que está fora de nós, é um mundo que está fora até do nosso campo de percepção. E, por mais que pareça contraditório, este mundo está no teu interior. Felicidade está no teu mundo. Porque é o que você tem por dentro, registrado no teu espírito, que define como você enxerga o mundo. Se o teu espírito é bem resolvido, tudo que você enxerga é bem resolvido. Se o teu espírito é triste, tua lente é da tristeza. Para onde você olhar, você vai enxergar a tristeza. E fica buscando em bens materiais, em casamento, em um monte de coisas, quando na verdade está tudo ali dentro. Esse indivíduo ele casa porque ele está preparado para lidar com outra pessoa. Ele tem um filho porque ele quer dar uma chance para um espírito encarnar. Não porque ele quer vestir a menininha bonitinha com um lacinho para todo mundo falar sua filha é linda. É um indivíduo que aprendeu a buscar a felicidade em outros campos. Aqui, para tentar ilustrar o campo da depressão, nada como trazer ela de sua origem, né? No caso a geografia. Depressão, eu tenho a planície, eu tenho o planalto, eu tenho uma depressão absoluta, que é essa que está abaixo do nível do mar, e eu tenho uma depressão relativa, porque ela está acima do nível do mar. Eu vou pensar em mim como um ser humano que está ali, no planalto. Ou posso estar na planície. Quando eu olho para os lados, eu tenho horizonte. Tá? Se eu estiver no planalto e olhar para o lado, tem uma pequena montanha ali. É algo assim que eu consigo ver, eu quero dar uma espiada, mas eu tenho perspectiva. Se eu estiver em cima da montanha, então, eu tenho a habilidade de enxergar todo o resto. Mas não vamos nos iludir, nós ainda não estamos na montanha. Jesus estava. Por isso ele conseguia enxergar tudo com clareza, nada estava acima dele. A depressão implica então ali, tem uma depressão absoluta? Ok. Embaixo de mim, no mundo que eu estou construído, e portanto, inclusive na minha zona de conforto, existe o espaço que eu ocupo no tempo e no universo. O espaço que eu ocupo como ser humano. A passagem do Vitor, a passagem do Lucas, a passagem sua na existência. Este pedaço é seu. Isso é seu. E o que você faz disso também é. Você tem a opção, portanto, de doar seu espaço para o outro. Então, se eu estou em cima de um terreno, que seria o planalto, e aí chega a minha mãe, chega meu pai, chega a namorada, chega alguém falando, faz um favor para mim, eu estou com dificuldade. Eu não tenho tempo, mas eu quero fazer. É como se eu tirasse um pedaço da minha terra e desse para ela. E eu faço isso uma vez no dia, eu faço isso outra vez no dia, eu faço isso uma existência inteira. Em dado momento, eu sou aquele serzinho palito. Não tem mais terra embaixo de mim. E quando eu olho para os lados, também não tem horizonte. Este é o depressivo. O depressivo está dentro de uma depressão. Construída por ele, porque ele deu mais do que recebeu. A depressão implica, então, uma troca energética e psíquica com o meio onde você tem prejuízo. O oposto disso seria a ansiedade. O deprimido está ali dentro. Ele olha para os lados, não tem perspectiva nenhuma. A única coisa que tem nessas paredes é a lembrança da doação que ele fez. Eu estou aqui no meu quarto trancado e meus filhos não vêm me visitar. Ninguém me ama. Para que eu vivi em função dos outros? Porque é isso que ele olha. O único espaço que ele tem para olhar para alguma coisa e enxergar além é para cima. Por isso o depressivo só consegue sair da depressão se tiver fé. Porque para cima é um caminho, mas é alto. E quanto mais fundo ele cavou, mais difícil vai ser sair dali. Ele já está deprimido, já é difícil ter ânimo, então ele já não tem ânimo nenhum. Dá para fazer o que com esse indivíduo? Descer lá para ajudar ele? Não, porque eu entro num campo psíquico dele. Eu começo a me sentir pressionado por aquilo. E se eu for parte da doação que ele fez daquela terra, eu me sinto culpado. Por isso o filho tem dificuldade de ver a mãe deprimida no quarto. Porque mesmo que inconscientemente ele sabe que ele ajudou a deixá-la naquele estado. E agora ele não quer abrir mão da terra que ele pegou dela e devolver. Porque
porque ele é egoísta. Vai lá, conversa com a sua mãe. Ah, eu não tenho tempo. Mas ela está deprimida porque ela deu o tempo dela para você. Ela deu porque quis, eu não pedi. Esse indivíduo fica com o furto desse trabalho. E essa pessoa pode escolher ser enterrada na própria depressão, e terminar ali, cavar cada vez mais, até que não tenha mais perspectiva nenhuma e a única coisa que habite nela seja a escuridão, ou olhar para cima e tentar achar uma saída. Tá? O objetivo então seria escalar isso, fazendo o autoconhecimento pela leitura das paredes que estão me cercando dentro deste processo depressivo, entendendo onde é que foi que eu deixei essas partes minhas para que eu possa buscá-las novamente. Se não na prática, cognitivamente, através da reflexão, de aceitar que se eu fiz isso foi porque eu quis e que essa energia não vai voltar mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, com relação ao esquecimento do passado. Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. E o que são os atos anteriores? Essas paredes que estão ao meu redor. Eu lembro onde isso aconteceu. Então, por mais que eu pense, essa depressão vem desta vida, inconsciente, o meu espírito tem consciência, o meu corpo não. Mas o meu espírito sabe porque eu estou deprimido. E ele sabe onde buscar de volta aquilo que lhe foi tirado. Por ele mesmo. E dá um sentimento de revolta. Por isso a manifestação suicida na depressão. Porque o depressivo sabe que quem o colocou ali foi ele. É difícil você encontrar um depressivo homicida. Percebam a verbalização. O depressivo fala, ninguém me ama, ninguém vem me visitar. Teoricamente, ele está projetando raiva da conduta dos outros. Mas por que é ele que ele quer matar? Por que ele não é homicida, e sim suicida? Porque a mente dele sabe que quem colocou ele naquela cama foi ele. Quem foi apagando a luz aos poucos foi ele. E ele não tem a quem punir que não seja ele mesmo. Então, cada vez que ele dorme, é mais difícil acordar. Porque a hora que ele dorme, ele entra em contato com toda a história e quando ele acorda, ele pensa, eu não acredito que eu fiz isso de novo, eu queria que fosse só um sonho, eu achei que eu ia acordar feliz. Não. E ele começa então a fazer a troca. O estado de vigília é o estado de ilusão. Quando ele está acordado é que ele está sofrendo. Por isso o depressivo gosta de dormir o dia inteiro. Ou gosta de tomar medicações com verbalizações. Eu queria dormir e dormir para sempre. Eu queria ficar 3 meses dormindo e acordar com isso resolvido. Porque é no dormir que ele volta para o espírito e ele tem consciência e dói menos. Quando ele volta para o corpo físico, ele tem que encarar que ele não sabe o motivo da dor dele, ele projeta nos outros. Mas quando ele tem que tomar uma decisão com relação a isso, é no suicídio que ele encontra a resposta. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, também de Divaldo e Joana, no capítulo 28, Mediunidade. A sombra coletiva, no entanto, prossegue inquietando, e os indivíduos, assoados pelo ego não superado, esperam o Messias que os libertem dos vícios e da indolência sem o autoesforço. Sombra coletiva, no entanto, prossegue inquietando. Assoados pelo ego superado. Eu tento projetar no outro, então. É o meu filho que vai me tirar dessa depressão. É o psiquiatra que vai me tirar dessa depressão. É o medicamento que vai me tirar dessa depressão. Ou é o suicídio que vai me tirar dessa depressão. Para não entrar em contato que isso tudo está relacionado com a minha sombra. E é na tua sombra que está a resposta da sua depressão. Porque a depressão, pensando naquela visão geográfica, não é um lugar claro, é um lugar escuro. É um lugar úmido, é um lugar que tem cheiro só do teu passado. E o indivíduo depressivo constrói isso fisicamente. Se você entra no quarto de uma pessoa que está 1 mês com depressão, ele não abre a janela faz 1 mês, o ambiente é úmido, as roupas de cama não são trocadas, é porque é isso que ele vive psiquicamente. Ele está dentro de um buraco, então ele cria um. Para que haja essa sintonia entre o psiquismo e a prática. Aí dói um pouco menos. Quando você tenta pegar um deprimido e levar ele para um passeio no parque, isso fere ele, porque fica distônico. O que ele está sentindo não bate. Como não dá para morar num buraco?
civilmente, ele constrói uma caverna no próprio quarto ou na própria casa. E todos os que tentam entrar, ele rosna para sair como se fosse um lobo bravo. Ou ele agride como se fosse um urso. No livro Autodescobrimento, ainda no capítulo 1.2, de imediato, apresenta-se a necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários. Essa é a ótica deles de como fazer então para sair disso. De imediato. É agora. Tá? Eu tenho que fazer qual leitura? Levar em conta a escala de valores existenciais. Não são os valores materiais. Não é o valor da tua vaidade. É o valor da existência para o teu espírito. O que é importante para o teu espírito existir? É ser amado pelos outros? Então talvez tenha que ter um pouco mais de humildade e começar a pedir. É ser bem recebido dentro da sua família? É ser aceito na sociedade? É ser aceito na sociedade. Isso é a prática existencial para o meu espírito. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas é isso que eu estou buscando. Então não constrói uma família, porque teus filhos vão ficar relegados. E você não vai ter energia para lidar com isso. E você vai ter que lidar. Se você bater no teu filho, o conselho tutelar te pega. Então você destrói a tua vida socialmente. Se você quer projeção social, você tem que estar bem na tua casa. Se você não consegue lidar com as duas coisas, tua casa vai começar a tirar energia, o social vai começar a tirar energia, você vai deprimir. E não conseguiu nenhuma coisa nem outra. E entra o lado irônico, porque a sociedade enxerga o depressivo com preconceito. Ah, é deprimido. Se trabalhar na área da saúde, então, pior ainda. Psicólogo deprimido, professor deprimido, afasta, manda embora. Enfermeiro deprimido? Não pode. Então a construção começa a ficar paradoxal no sentido que o indivíduo busca uma coisa, só que para alcançar essa coisa ele constrói um monte de outras que tiram a energia dele em vários pequenos pedaços, que somados geram uma porcentagem muito grande. Ele começa a ficar em déficit. Esse déficit é pouco a pouco. Quando eu coloco aquela imagem do indivíduo dentro de um buraco, não é da noite para o dia. É aos poucos. Sabe quando você descobre que você engordou? Porque a calça não serve mais? Aí você vai na balança e descobre que tem 4 quilos a mais ali, mas você não via. Ou quando alguém fala, você emagreceu? Aí você se olha pela primeira vez. Eu acho que eu emagreci. A depressão é a mesma coisa. Ele não acorda deprimido. Fica um pouquinho irritado hoje, fica um pouquinho triste amanhã, fica um pouquinho sem vontade, como coisas normais do dia a dia. Quando ele se dá conta, ele fala, agora eu vou levantar e fazer alguma coisa. O corpo não obedece mais. O corpo parece uma pedra deitada na cama. Só dá vontade de dormir, ficar em inércia, porque é assim que a mente dele está. Escuta, você deu energia demais para os outros, você não pode gastar mais. Eu vou ter que te deixar de castigo até você se recuperar. Mas como é que eu vou recuperar se eu estou de castigo e não posso sair para buscar isso? Você vai ter que achar recursos em você. E é aqui que está a resposta. É levar em conta essas necessidades e escala de valores existenciais a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários. Você tem pouca energia e com essa pouca energia você vai ter que direcionar o que é preciso para você sobreviver. E muitas partes da sua vida vão ter que necrosar. Não vão mais receber energia tua. Em algum momento você vai ter que aceitar que o teu filho de 22 anos de idade usa droga mesmo e que você ofereceu os tratamentos que podia para ele, que agora você não pode fazer mais nada. Você vai ter que aceitar que o seu casamento acabou e não dá mais para ficar insistindo em perdoar o marido, e perdoar o marido, e perdoar o marido. Você vai ter que aceitar que esse emprego que você está, esse trabalho que você está inserido, está te prejudicando, não tem condições de ficar nele. Neste momento, você faz essa leitura correta, e aí tua energia passa a voltar para você. Quando isso terminar, e este é o ponto-chave para encerrar essa leitura. Quando você terminar, tua energia volta para você. Mas você deu tanto valor em lidar com pouco, que agora vai ser difícil alguém te furtar de novo. Um indivíduo que vence a depressão, não só pela medicação, mas numa terapia profunda, na busca de autoconhecimento, este indivíduo não fica deprimido de novo. Porque uma pessoa que passa 6 meses, a pessoa viveu a vida inteira morando numa mansão, dava festa, churrasco para todo mundo, fazia as coisas só em função dos outros, quebra, tem que ficar 6 meses morando numa favela.
mesmo que ela volte a ficar rica, ela dificilmente vai repetir o comportamento anterior. Porque ela aprendeu a dar valor nas coisas. Ela pode agora até fazer essa doação, mas agora esse indivíduo não vai mais ficar fazendo pela mãe, pelo irmão, pelos outros. Ele pode canalizar isso em trabalhos voluntários, por exemplo. Ele pode virar um palestrante, ele pode virar um terapeuta, ele pode virar alguém que vai em orfanato acolher criança, porque sabe que falta energia para elas também. Eu não sei. O importante é a leitura final dessa palestra, dessa exposição, é que o máximo que você pode fazer para ajudar esse indivíduo é jogar a corda dentro desse buraco. Uma corda trançada em autoconhecimento. Chega na pessoa que está deprimida e mostra para ela aonde ela foi boa um dia, aonde ela pode vir a ser novamente e o que ela pode fazer para melhorar a situação dela. Aí, deixa lá. Ela ainda pode escolher não querer sair, ela ainda pode escolher permanecer naquela cova, mas você pelo menos fez a sua parte. O dia que vier o despertar, ela tem por onde começar. Depois de 4, 6, 1 ano, 6 meses, 1 ano, você vai encontrar essa pessoa na rua, vai ver que ela está bem, e ela vai falar assim para você: aquele dia que você foi lá em casa mudou minha vida. Eu te mandei embora, eu te xinguei, mas depois de 1 mês pensando em tudo aquilo fez sentido. Foi o que me fez sair da cama. E aí você curou uma pessoa da depressão, trançando uma corda com ela mesma, com os recursos do ego dela, de autopercepção, e deixou lá, para ela ver a hora que ela estivesse preparada. Se começar a entrar nesse processo, já faça a leitura. Se eu estou dando mais do que recebendo, por lei, eu estou em déficit. E por déficit, eu vou entrar em depressão. E isso não tem como fugir. A leitura é que haja um equilíbrio daquilo que você dá para o universo com aquilo que você toma dele. Dar em excesso, depressão. Tomar em excesso, ansiedade. O equilíbrio está nessa neutralidade de saber. Reter tudo o que tem, apodrecimento dos conteúdos e adoecimentos também. Não dá para viver sem troca, mas é possível viver essa troca de forma equilibrada. Então que Deus esteja em nossos pensamentos, continue em nossa percepção, e que mesmo que talvez ainda não estejamos em um campo depressivo, não nos esqueçamos de olhar para o alto. Já vamos aprender a fazer isso, porque se o dia de amanhã vier uma tristeza, eu já sei como sair dali. Crie ao seu redor campo de pessoas que te amam, se cerque de pessoas que te amam, se afaste das que te sugam e naturalmente você diminui consideravelmente a chance desse tipo de adoecimento. Obrigado e que assim seja.